Você se considera uma pessoa de sorte? Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas é muito comum quando a gente ouve histórias de empreendedores, né, pessoas que tiveram algum sucesso. É sempre comum, no meio das histórias, acontecer um evento inesperado que salva esses empreendedores na última hora. Às vezes a empresa está prestes a fechar e um cliente, por exemplo, dá uma resposta positiva ou um cliente aparece e fecha o negócio, salvando a empresa. Essas histórias são muito comuns e todas as vezes que a gente ouve essas histórias, a maioria das pessoas tende a pensar que, nossa, como esse cara deu sorte. Como esse cara deu sorte porque na hora que estava prestes a fechar, apareceu um cliente, aconteceu alguma coisa e as coisas se resolveram. E a gente tende a achar que esses empreendedores eles tiveram sorte. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, porque na verdade, quando você vai analisar, a gente entende, a gente chama isso de sorte porque a gente pensa que a probabilidade daquele evento acontecer era muito rara, era muito pouco provável que aquilo acontecesse. Né? E a gente pensa que é pouco provável porque a gente começa a analisar qual seria a probabilidade daquilo acontecer entre milhões de pessoas, daquilo acontecer com ele. E, enfim, pensando assim, a gente entende que era pouco provável. Agora eu queria convidar você a analisar a coisa do outro ponto de vista. Imagine que você tenha duas pessoas com as mesmas condições, com os mesmos, sei lá, produtos ou serviços com a mesma qualidade num dado momento. Uma dessas pessoas está com a empresa quase quebrando. E você tem alguns possíveis clientes que poderiam fazer um negócio desse. Qual é a probabilidade desse cliente escolher aquela empresa que está quase quebrando, por exemplo? A gente pode dizer que de duas pessoas a probabilidade seria de 50%. Claro, 50%. Ou seja, aquele cara, aquele empreendedor que está naquela situação difícil, na verdade, ele não é tão improvável assim que aquele cliente feche o negócio com ele. Não é tão improvável assim que um evento inesperado aconteça com ele. Afinal de contas, são poucas pessoas que estão na mesma situação dele competindo por aquele evento. E aí quando você começa a perceber, você entende que o que realmente define se o empreendedor vai ter sorte ou não é se ele está em movimento. Claro, em movimento, porque a sorte ela só vai acontecer para você se você estiver se colocando em movimento, se colocando numa situação onde as coisas possam acontecer. Porque se você está escondido, se você não está fazendo nada, se você não está tomando decisões, se você não está tomando atitudes, é claro que você não vai estar dando sopa para a sorte, você não vai estar dando chance da sorte acontecer com você. Para a sorte acontecer com você, é preciso que você se coloque em movimento, que você tome ação, que você realmente tenha atitude e esteja a todo momento tomando decisões, andando para frente. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo. A gente se vê amanhã com mais uma dica de milhão. Até lá.